Olá, tudo bem com você? Este é o canal Teologia Missional e nós todas as terças-feiras procuramos trazer um vídeo novo com uma mensagem de reflexão, uma devocional para você. Você certamente já deve ter notado que por todos os lugares onde nós caminhamos, viajamos, especialmente se estamos falando de América Latina, de Brasil, existe uma grande quantidade de templos cristãos. Muitas cidades, inclusive, foram se formando em torno de um templo que inicialmente foi construído numa determinada região. É só você se lembrar que quando se fala, por exemplo, de uma praça central de uma cidade, ali provavelmente você também encontrará uma igreja, um templo. O templo é um lugar onde as pessoas, os cristãos, eles costumam ir para se reunir, celebrar, ter ali o seu culto, cerimônias de batismo, cerimônias de casamento, também desenvolver comunhão, comunhão com Deus, comunhão com o próximo. O templo, assim, geralmente está relacionado à missa, ao culto e também a alguns dias específicos, especialmente o domingo. Nós temos, assim, um dia, um lugar e um programa. Domingo, templo e culto. Todos vocês, certamente, também já ouviram falar do reformador Martim Lutero, que viveu lá no século XVI. Como pastor, teólogo, professor, Lutero escreveu vários textos. Conta a história que dois padres leram um desses textos de Lutero na Holanda. Por terem lido então este texto, estes padres, esses monges, eles sentiram-se desafiados na compreensão que eles tinham a respeito da natureza da salvação, a natureza da igreja e também a natureza do trabalho. E aí eles resolveram tomar uma decisão. Até aquele momento, a igreja, o templo onde eles atuavam, onde eles trabalhavam, estava sempre os 7 dias da semana de portas abertas. Depois da leitura deste texto, aqueles padres então decidiram que as portas da igreja, do templo, estariam abertas somente aos domingos e fechadas nos outros dias da semana. O que aconteceu? O que levou aqueles monges, aqueles padres, a tomarem esse tipo de decisão? O que será que eles leram no texto de Lutero que fez com que eles agissem deste modo? Conforme a história, eles teriam lido um trecho de um texto de Lutero intitulado O Cativeiro Babilônico da Igreja. E um trecho desse texto eu vou ler para vocês. Diz o seguinte: os trabalhos dos monges e padres, por mais santo e árduo que sejam, não diferem em nada aos olhos de Deus do que faz o trabalhador braçal no campo ou da mulher que cuida das tarefas em sua casa. Mas todas as obras são medidas perante Deus com base na fé. Na verdade, o trabalho doméstico de um servo ou serva é muitas vezes mais agradável a Deus do que todos os jejuns e outras obras de um monge ou padre, porque ao monge ou sacerdote falta a fé. Então, um trecho aí da palavra de Lutero e estávamos nos perguntando, por que aqueles monges fizeram isso? Bom, aqueles padres, eles concluíram que o trabalho que os seus paroquianos, que os membros realizavam ao longo da semana, os outros 6 dias da semana, não era menos sagrado que o trabalho que eles mesmos desempenhavam. Ou seja, as pessoas, elas não precisavam estar todos os dias na igreja, todos os dias no templo, em programas chamados espirituais para realizar determinados serviços espirituais ou para acrescentar santidade aos seus dias. Assim, todos devemos viver todos os dias da semana, as 24 horas do dia, em tudo aquilo que fazemos, na consciência de que nós estamos na presença de Deus. Enfim, viver cada minuto, cada segundo diante da face de Deus. Veja, com isso, nós não estamos dizendo, de forma alguma, que o culto, os programas que acontecem lá no templo, na igreja local, na sua comunidade, não sejam importantes. Não é nada disso. Apenas estamos lembrando que Deus ele não mora lá.
no templo feito de cimento e tijolos, mas Ele está aí, agora mesmo, com você. Nossa vida acontece diante dos olhos do Pai. Ele sabe e se importa com tudo aquilo que nós fazemos. O tempo de comunhão, assim como o de solidão, aquele tempo que nós passamos com Deus, são extremamente importantes. Talvez nós estejamos hoje vivendo um tempo em que é ainda mais importante. Precisamos, por isso, de lugares, seja o templo, nosso quarto, ambientes de sossego para tirarmos tempo com Deus. Mas que esse tempo sirva para alimento, para nos encorajar, nos entusiasmar, nos capacitar para sermos bons cristãos em nosso testemunho diário, ali onde nós passamos a maior parte de nossas vidas. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.